Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje aí um relato misterioso para vocês aí. Quem mandou essa mensagem foi o Sr. Santos e ele fala a respeito aí de objetos cilíndricos que foram vistos em 2 estados brasileiros. Tá bem interessante aí. Então, sem mais delongas, vamos ver esse interessante relato. Então pessoal, hoje o relato é bem interessante, mas antes da gente ver esse relato eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais, se gostar desse vídeo clica no joinha aí e no final deixe os seus comentários. E aproveito para lembrar você também, se você tiver um relato misterioso, não se acanhe aí, manda pra gente que a gente vai ler aqui nesse quadro de relatos misteriosos dentro do programa Enigmas e Mistérios. Então vamos ler aqui a mensagem do Sr. Santos. Ele mandou e-mail no dia 20 de julho e no dia 4 de setembro de 2020. Ele fala assim: boa noite, Edson. Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que você tem feito em seu canal do YouTube. Acredito que seja um ótimo lugar com boas informações para que as pessoas que já presenciaram o fenômeno OVNI possam compartilhar as ideias. Bom, os 2 casos que eu irei contar aconteceram comigo. O primeiro aconteceu entre os anos de 1996 e 1997. Eu era uma criança e morava em um condomínio de 24 prédios em Aracaju, no Sergipe. Aos fins de tarde, como era de costume naquela época, todas as crianças do prédio se reuniam no pátio para brincar. Sempre fazíamos brincadeiras daquela época, pega-pega, pique-esconde, jogávamos futebol, etc. Certa tarde, por volta das 17h30, estávamos brincando de pique-esconde. Atrás do prédio que eu e meus amigos morávamos, havia um tipo de campo com um pequeno morro, um pé de mata-fome. É uma árvore muito comum aqui no Nordeste. E bem no fim desse campo, já próximo a chegar em outro prédio do condomínio, havia uma casinha, que creio eu era um local onde o zelador descansava. Eu costumava me esconder no pé de mata-fome, mas como todos os meus amigos já sabiam que iriam me encontrar ali, no meio da brincadeira, resolvi correr e me esconder atrás da casinha. O céu já estava escurecendo e ninguém estava me encontrando. Eu espreitava a movimentação dos meus colegas para tentar achar o momento certo de correr e bater no local para me salvar na brincadeira. Certo momento achei que daria tempo. Saí correndo, mas poucos metros depois algo me chamou a atenção. Era um OVNI em forma de cilindro enorme e tinha uma cor bem prateada. Eu não me recordo de ter visto janelas nem nada do tipo. Em minha memória o objeto era bem liso e bem prateado. Estava parado acima dos prédios, sem fazer nenhum ruído. Eu fiz um desenho desse OVNI visto em Aracaju e desenhei os prédios abaixo para se ter uma noção de quão grande era o objeto. Eu parei e fiquei olhando abismado o objeto. Meu amigo chegou até mim perguntando o que estava acontecendo. Por que eu não corri? Mas eu não conseguia falar. Era uma mistura de medo e desespero que eu sentia naquele momento. E apenas apontei para o objeto. Meu amigo também avistou. Ele, diferentemente de mim, correu com medo. Foi quando eu retornei para mim mesmo e comecei a correr também. Chegamos no pátio do prédio e falamos para o restante dos nossos amigos. Quando voltamos lá, o objeto não estava mais. E contei essa história para o meu pai depois de muito tempo, em um dia que ele me disse que tinha avistado um disco voador e me perguntou se eu acreditava nele.
O segundo caso aconteceu muitos anos depois. Eu estudava na UFAL, Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. O meu curso era de tempo integral, então eu passava o dia inteiro na universidade. Certo dia, estava almoçando no restaurante universitário, que é o RU, porque à tarde haveria uma aula prática em uma instituição fora da universidade. Eu estava em um grupo de 5 pessoas, incluindo eu. Na UFAL, o RU fica próximo à saída dos fundos da universidade. Então estávamos matando tempo no RU, esperando dar a hora para irmos à aula prática. Chegado a hora correta, eu e meu grupo entramos no carro de uma das meninas, só tinha eu de homem no grupo. Eu fiquei no banco de trás para vigiar o movimento atrás do carro, porque essa instituição onde teríamos aula ficava em uma favela bem perigosa e sempre éramos orientados para que uma pessoa ficasse olhando para trás, a fim de avisar a quem estava dirigindo caso houvesse alguma movimentação estranha. Era um caminho de chão batido com muitos buracos e tínhamos que ir devagar. Eu estava olhando para trás, atento, então resolvi olhar para o radar meteorológico da faculdade de meteorologia. Esse radar era uma bola branca enorme e chamava muita atenção, mesmo de longe. Quando olhei, lá estava ele, um OVNI cilíndrico, imenso. Dessa vez, a cor dele era acobreado, mas o sol fazia um reflexo branco bem brilhante, como se fosse prata. Esse objeto não era liso, nem tinha janelas, porém havia listras, tipo aquelas listras que tem em memória e placa de computador. Sabe qual que é? Era lindo, mas novamente fiquei abismado e com medo. Eu ainda cheguei a falar para as meninas: minha gente, acho que tem um OVNI em cima do radar da meteorologia. Mas ninguém acreditou. Acharam que eu estava querendo fazer medo ou brincar com elas. Simplesmente me virei para frente e seguimos ao nosso destino. Essas foram as minhas experiências com observação de OVNI. Depois irei pedir para o meu pai me contar como que foi a experiência dele para que eu possa enviar para você também. Espero que tenha contribuído com algo interessante em seu canal. Gostaria de pedir para não revelar meu nome, pois tenho medo de que eu seja tido como doido ou algo parecido. Abraços e parabéns pelo canal e pelo seu trabalho. Então ele deixou aqui o nome dele e tudo, mas pediu para usar o pseudônimo de Sr. Santos, né? Mas eu tenho o nome dele completo, tudo, chequei já essa pessoa, se existe, realmente existe, e é interessante o caso dele porque foram 2 casos em épocas diferentes, estados diferentes, de objetos cilíndricos, né, e imensos, né, pelo jeito que ele descreveu aqui, eram objetos bem grandes mesmo. Então bem interessante seu relato. Se você gostou do relato, clica no joinha e até o próximo programa com o Edson Boaventura Júnior.